Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar do projeto Tornate 4.0. Hoje vamos falar sobre financiamento do empreendedorismo. O projeto Tornate 4.0 visa a criação de uma estrutura de apoio e técnica de gestão para o empreendedorismo no setor do turismo, agricultura e desenvolvimento rural. O projeto é promovido pela APITAD, pela API e pela Nota Tornate e financiado pelo Compete 2020. Hoje iremos falar sobre financiamento ao empreendedorismo e terei comigo neste webinar três oradores que certamente nos irão apresentar a temática que muitas das vezes as empresas se questionam e que muitas das vezes faz a diferença também para o arranque de uma empresa. Comigo hoje tenho José Augusto Val, do IAPMEI, Susana Alípio, da ANS, e Ramiro Gonçalves, da CIME de Trás-os-Montes. Começava já com José Augusto Val, do IAPMEI, e começar também por fazer uma introdução ao tema que nos traz hoje. São vários os desafios que o empreendedor terá que suportar para criar o seu próprio negócio. Não basta ter uma boa ideia, existe ainda bastante ponderação, estratégia, investigação, planeamento e, obviamente, o necessário financiamento. E, portanto, questiono quais as fontes de financiamento e quais as melhores opções para o empreendedor relativamente àquilo que possa ser o suporte para o arranque da sua ideia de negócio. Obrigado. Queria saudar a iniciativa, que é uma iniciativa de relevo pela organização deste ciclo de seminários, e a temática que está hoje aqui em cima da mesa é uma temática muito importante, na medida que Portugal é e sempre foi um país de empreendedores. Deixe-me dar aqui só uma perspectiva histórica. Em 2016 foi desenhada uma estratégia nacional para o empreendedorismo, chamada Startup Portugal. Portanto, quando ouvirem falar de Startup Portugal é a mesma coisa. E essa estratégia tinha 15 medidas. Em 2018 ela foi reformulada para o Startup Portugal+, e passaram 5 medidas das mais significativas. Esta estratégia está assente em 3 pilares. Justamente aquilo que hoje aqui se discute, o pilar do financiamento, que é sempre ali um bocadinho o calcanhar daqueles de quem empreende, mas já vamos ver que há soluções para isso. É o reforço do ecossistema empreendedor, e foi nessa altura também criada uma rede nacional de incubadoras, por exemplo. O IAPMEI também tem uma rede nacional de mentores para apoiar toda essa atividade empreendedora. E, por fim, a internacionalização das nossas startups e das nossas empresas. E, portanto, desde a primeira fase do Startup Portugal, acabaram por passar 5 medidas, e eu hoje queria-vos falar de uma em particular, porque penso que se adapta à realidade de quem ainda está a empreender sem ter empresa constituída, porque, afinal de contas, isso acabou por ser uma inovação também a nível daquilo que desenhamos, na medida em que, até à existência deste programa, que se chama Startup Voucher, não existia qualquer forma de apoio a empreendedores numa fase pré-constituição da empresa. E, portanto, isso começou a ser desenvolvido em 2016, por fases, e neste momento temos, e essa é uma boa notícia, temos uma fase aberta. É possível agora mesmo candidatarem-se ao Startup Voucher, numa fase aberta até 26 de novembro. O que é o Startup Voucher? É uma bolsa isenta de impostos no valor de 691,70 €, que é paga ao longo de um ano para 1 ou 2 bolseiros em equipas que podem ir até 5 pessoas. Portanto, isto subentende que nós queremos agarrar os projetos na fase da ideia. Essas pessoas não podem ter determinadas condicionantes, como seja, não podem ter rendimentos, não podem estar a trabalhar, não podem ser sócios de empresas. Para quê? Para que os auxiliemos ao longo de 12 meses, com recurso a essa bolsa, no desenvolvimento primeiro da sua ideia, depois do modelo de negócio, em terceiro lugar no plano de negócio, tendo como objetivo magno a constituição de empresas. Posso-vos dizer que constituímos ao abrigo do Startup Voucher qualquer coisa já superior, ligeiramente superior às 100 empresas, o que é significativo.
E, portanto, e nesta estão, devo dizer, já como à parte, estão muitas empresas ligadas também ao turismo e às atividades regionais de turismo, nomeadamente até ao turismo de natureza. Também há projetos dessa tipologia. E, portanto, não só a bolsa de 691 euros, mas também, isto é dividido em 3 fases, é preciso ultrapassar 2 fases e ao fim de 4 meses, se o empreendedor ou se a equipa de empreendedores ultrapassar, tem de ser uma equipa, tem de ser pelo menos 2, ultrapassar essa fase, recebe um prémio de 1.500 euros e ao 8º mês recebe outro prémio de 1.500 euros. Significa isto ainda que no final se constituir a empresa, e a empresa pode ser constituída a partir do 6º mês, recebe ainda 2.000 euros para integração, esses sim, já para integração em capital social da empresa. Estamos a falar de um apoio para 2 bolseiros, com todos estes prémios, que é ultrapassar todas as fases, ligeiramente superior a 20.000 euros, o que é algo muito significativo e algo que até tem sido estudado e diria até copiado por alguns países, porque viram no Startup Voucher uma boa prática. E, portanto, o que é que nós temos aqui? Temos que a grande mensagem para o empreendedor é que o empreendedor não está só. O empreendedor, em todo este processo, tem a acompanhá-lo uma ligação a uma incubadora. Uma incubadora acreditada justamente pela Rede Nacional de Incubadoras, e tem também a tal Rede Nacional de Mentores que nós criamos com um mentor apropriado à natureza do projeto, para o acompanhar e para o guiar também em todo esse processo. E, como disse, queremos que sejam constituídas empresas. Esta é uma fase pré-constituição da empresa, como disse. No período após constituição, nasce outro canal para que as pessoas possam aceder então a toda a panóplia de incentivos que existe já ao abrigo, por exemplo, no Portugal 2020. E eu também não posso esquecer que nós hoje estamos aqui num panorama, estamos a falar de empresas de turismo, empresas de agricultura e empresas de desenvolvimento rural. E algumas estão já estabelecidas. E, portanto, para além do Startup Voucher, que é a melhor via para desenvolver um empreendedorismo, chamemos-lhe virgem, um empreendedorismo a partir da fase da ideia, mas no momento em que há uma constituição da empresa, ou que existem já empresas constituídas, como são todas essas centenas de milhares que nós temos em Portugal, 400.000, sem contar com empresários em nome individual, nós temos depois tudo aquilo que são programas estabelecidos em termos de incentivos e em termos de financiamento. Os meus colegas de painel vão falar também sobre algumas perspectivas, mas, digamos, dando uma perspectiva generalista, todos nós sabemos que neste momento vamos entrar numa transição de quadro. Mas isso não significa que não haja oportunidades ainda ao abrigo do Portugal 2020 para candidaturas. Neste momento ainda existe dentro da modalidade de inovação para territórios de baixa densidade, e teremos aqui muita gente nesses territórios de baixa densidade, concursos abertos. Temos outra tipologia, poderão verificar isso no site do Compete ou através do site do IAPMEI, também outra tipologia enfim, ao abrigo de investigação e desenvolvimento, etc. Portanto, ainda temos aqui um resto de quadro comunitário Portugal 2020 para aproveitar. Como sabem, e esta também é uma noção, como sabem, a transição entre quadros é sempre algo morosa, nem sequer, enfim, devido à chegada dos fundos, etc., portanto, nas negociações que existem com a Comissão Europeia. E, portanto, neste cenário que se criou, enfim, num período de Covid, enfim, não direi pós-Covid, o Covid anda por aí, efetivamente também foi criado um tão falado hoje, enfim, enfim, nos meios de informação, um plano de recuperação e resiliência, justamente que efetivamente irá certamente criar alguns instrumentos de apoio que permitam colmatar esta fase de entrada num próximo quadro, de apoio,
portanto, colmatar esta fase com alguns instrumentos de apoio para que as empresas não fiquem, digamos, num estado de suspenso se pretenderem fazer investimento e investimento apoiado. Estamos a falar de 15 mil milhões de euros, estamos a falar nas negociações que mesmo ontem também ocorreram em Bruxelas e, portanto, estamos numa fase de acordo com a Comissão Europeia. Também, enfim, numa perspectiva mais estratégica, ou profundamente estratégica, esta fase Covid deixou um alerta muito significativo a nível da Europa. E esse aviso, portanto, posso recordar aqui um facto: no dia 3 de março, a Índia suspendeu a exportação de 6 ingredientes para medicamentos para todo o mundo. E efetivamente, logo na Europa faltou o paracetamol. Portanto, a Europa reparou, este é apenas um dos factos, que as cadeias de valor se encontravam algo fragilizadas. E naquela cimeira, enfim, muito discutida no final de julho, saiu aqui a intenção de apoiar já estrategicamente numa nova perspectiva e por isso se criaram 750 mil milhões em algo que se chama Next Generation EU, saíram diretivas que não podem escapar aqui à visão que o empreendedor de quem eu falava há bocado e as empresas de quem eu falava há bocado têm de ter para dirigirem os seus negócios e para se localizarem num cenário estratégico. Nós estamos a falar de um pacto ecológico europeu, estamos aqui numa atividade que tem um grau ecológico também muito significativo, estamos a falar na digitalização, estamos a falar no clima, estamos a falar na inteligência artificial, obviamente, e na indústria digital, mas também nas energias renováveis. Isto, entre outras coisas, para vos dizer que a grande mensagem, o grande vencedor, como lhe chamaram, desta cimeira de julho, chamou-se novos recursos próprios. E, portanto, a nossa perspectiva deve-se centrar em estabelecer cadeias de valor mais bem estruturadas, em efetivamente calcularmos os nossos recursos próprios, isto sempre de uma perspectiva que também tem sido uma perspectiva económica para o país, que é efetivamente em tudo o que é projeto apoiado, também no Startup Voucher, também das candidaturas ao Portugal 2020 ou ao próximo quadro, há de haver sempre uma perspectiva nacional da produção de bens e serviços transacionáveis. Estou a falar de exportações indiretas, substituição de importações e serviços prestados a não residentes. Também vos deixava outra mensagem, que não falei, vai ser falado depois adiante, certamente, que é a questão do financiamento. Hoje existem várias fontes de financiamento, existem fundos criados de capital risco, fundos criados de business angels, eu não me vou estender por aí, e para as startups e as empresas que nasceram há pouco tempo, também não queria deixar de referir a linha de crédito ADN Startup, na medida em que tenta quebrar um bocadinho aquele ciclo de eu não sou conhecido, ninguém me empresta dinheiro, e se ninguém me empresta dinheiro eu nunca vou ser conhecido. E para isso também vos alertava para um instrumento que o IAPMEI tem muito importante, que é o portal do financiamento. O portal do financiamento permite, é uma ferramenta muito recente, tem meses, é uma ferramenta em que eu, de acordo com a minha tipologia, vou consultando o portal e ele vai-me dar as pistas para o melhor financiamento possível para a minha situação em particular. Portanto, isto é muito poderoso na medida em que o empreendedor, por vezes, hesita na escolha das fontes de financiamento. Estamos aqui a falar em dívida, em capital, estamos a falar em sistemas de apoio, em sistemas de incentivos dos quadros, e é preciso ponderar muito bem a forma de financiamento, sobretudo numa fase de arranque, e sobretudo também ter em conta que existem sempre algumas dificuldades no estabelecimento do modelo de negócio e existem grandes dificuldades também digamos, na procura de financiamento e na tipologia de financiamento. Como sabem, dadas as lições do passado, enfim, a dívida hoje não tem o peso que tinha ou que teve no passado, e hoje é extremamente importante, e com isto termino,
nós calculamos o potencial das parcerias, o potencial de um smart money, e não só de um money, porque é preciso apanhar, vamos lá ver, comboios em movimento. E às vezes desoneramos muito a nossa fase de arranque se arranjarmos um parceiro de capital, se arranjarmos um parceiro de distribuição, se arranjarmos alguém que rapidamente nos auxilie naquele grande esforço que é passar um produto ou um serviço para o mercado, porque efetivamente às vezes a empresa, enfim, conseguimos arranjar os tais 20 mil ou 30 mil euros para arranque, mas depois em muitos projetos existe ali uma fase muito complicada, que é o second stage, não é? Em que efetivamente já são precisas necessidades de capital muito mais significativas, às vezes são 200 ou 300 mil, já não são tão fáceis de arranjar. Portanto, também chamava a atenção, e depois podemos discutir no final, para este aspecto do estabelecimento de parcerias e do modelo de financiamento e do próprio modelo de negócio. Obrigado. Obrigado, eu. De facto, existem várias opções de financiamento, privado, público, sistema bancário, sistema de incentivo, capital de semente, crowdfunding, business angels, capital de risco, enfim, a decisão aqui pesa muito por também perceber cada um dos empreendedores qual a melhor opção para si e para a sua ideia de negócio. Susana, a Lípia vai nos apresentar aqui algumas destas opções e certamente nos vai ajudar também a perceber, dentro dessas soluções, quais as melhores opções a tomar. Susana? Bom dia, muito obrigada pelo convite que fizeram antes. Eu vou então tentar falar de algumas formas de financiamento, porque de facto há muitas, como já foi referido aqui, nestes 15 minutos. Eu vou fazer aqui uma partilha de ecrã. Já estão a ver? Sim, sim. Pronto, basicamente eu iria começar por dizer que, como foi aqui já referido, os financiamentos podem ser de facto alavancados através de financiamento público ou privado. Existe um financiamento em que a ANGE apoia, porque é uma entidade acreditada, que é um financiamento dirigido a desempregados. Ou seja, eu vou começar por este financiamento um bocadinho para continuar a conversa que foi feita aqui anteriormente, onde falávamos de um apoio do Startup Voucher, que é um apoio dirigido a jovens que têm ideias e que de facto podem alavancar até 20 mil euros. Têm surgido, principalmente agora com a situação do Covid, muitos desempregados e de facto a área de turismo pode ser uma área interessante independentemente das situações que estamos a viver com a pandemia. Ou seja, muitas áreas ligadas ao turismo, ligadas à tecnologia podem ser desenvolvidas e esta forma de financiamento pode ser uma delas. Ou seja, quer através de uma linha que vai até aos 20 mil euros, quer através da linha Investe Mais, que pode ir um pouco mais além, e nós temos tido projetos aprovados até cerca de 80, 90 mil euros. Portanto, estas linhas são linhas para desempregados, existem várias entidades a nível nacional que apoiam, existe a possibilidade da pessoa recorrer e tem o projeto feito pela entidade que é pago pelo IFP. Esta situação que eu estou a referir é muito importante, porquê? Porque numa fase em que a pessoa está desempregada e que precisa de um apoio para ajustar um pouco as suas ideias ao que já foi aqui também falado, em termos de o negócio que quer concretizar tem que ser um negócio pensado a longo prazo, ou seja, vão entrar muitas diretrizes que estão relacionadas com a sustentabilidade e com os negócios que vão ter um impacto no ambiente e que vão ter um impacto em todas as áreas da nossa vida, desde a parte da educação, parte da saúde, da energia, da sustentabilidade na alimentação, das smart cities e das digital societies. Ou seja, todas estas áreas são, digamos, áreas de transformação que o empreendedor, quando está a criar um negócio, deve pensar nelas a longo prazo.
ou seja, deve de facto incluir no seu negócio este ingrediente da sustentabilidade, independentemente do negócio onde está. Portanto, esta linha de apoio é uma linha de apoio muito interessante e que apoia a nível transversal todos os setores de atividade. E o turismo, concretamente, é uma área onde não têm aparecido assim tantos projetos como poderiam aparecer. Portanto, o ANGE é uma das entidades para poder apoiar a concretização de negócios através desta linha. Eu agora ia também falar, porque tinha na minha apresentação, mas vou passar muito ao de leve, apenas para que os empreendedores que nos estão a ouvir compreendam que existem, de facto, vários outros apoios que estão disponíveis para que o empreendedor possa avançar com as suas ideias. O Startup Voucher que foi aqui falado e que está aberto até 26 de novembro. Depois existe o Startup Visa também, que é coordenado pelo IAPMEI e que a ANGE também tem a sua parceria, está em contínuo. Existe também o Vale Incubação, onde de facto apenas agora está aberto para a zona do Algarve. E depois existe o Tech Visa também para incorporar, portanto, técnicos qualificados nas empresas. Ao nível do Portugal 2020, como foi referido aqui, estão fechados neste momento, mas acredita-se que no novo quadro comunitário vão continuar em termos deste tipo de incentivos, mas com um ênfase agora mais forte ligado à sustentabilidade, à eficiência energética e a todas estas áreas que nós temos que responder aos 17 desafios da sustentabilidade. Portanto, no concreto, em termos de turismo, que eu tinha preparado aqui e que será interessante as pessoas que nos ouvem reterem, é que se diz que, portanto, que vão abrir apoios ainda este ano com financiamento muito interessante na área de turismo para os territórios de baixa densidade. A linha que está aberta até ao final do ano, que é esta linha de qualificação de oferta, também é muito interessante para os empreendedores e para as empresas poderem utilizar, porque é uma linha de financiamento ligada à banca, sem juros, mas que permite alavancar, portanto, valores ainda altos e que é uma forma muito boa para quem ainda pode ter o projeto de arquitetura aprovado e conseguir submeter a candidatura até ao final do ano junto das entidades bancárias. Portanto, estamos aqui a falar de empreendimentos turísticos, criação de novos empreendimentos, requalificação dos mesmos, ao nível da restauração, por exemplo, requalificação com lojas com história, desenvolvimento de projetos de empreendedorismo. E eu aqui volto novamente a referir, é muito importante que de facto nestes projetos que estão aqui a ser submetidos a todas estas linhas, ter o ingrediente da sustentabilidade, ou seja, hoje em dia online nós conseguimos ter acesso aos 17 desafios, está tudo muito bem escrito e detalhado como é que nós conseguimos atingir esses 17 desafios da sustentabilidade nas várias áreas. Portanto, quando se está a fazer uma candidatura a um sistema de apoio destes e com os problemas que estão associados atualmente com a pandemia, temos inevitavelmente que pensar no negócio de uma forma diferente, com a introdução das metodologias e de ferramentas ligadas à indústria 4.0, às smart cities, para que o turismo passe a ser possível com estas realidades que nós hoje em dia temos e que seja viável, e sempre projetos a longo prazo. Portanto, os bancos que estão, onde nós temos que introduzir estas candidaturas,
Portanto, desde crédito agrícola, Eurobic, o crédito agrícola está a funcionar bastante bem e o Eurobic estão, portanto, a dar uma resposta rápida, mas nunca se esqueçam que é necessário vocês terem já o projeto de arquitetura aprovado e terem a fonte de financiamento com o banco, que não é financiada por este apoio do turismo, também pré-aprovada com o banco. Depois, junto do turismo, também há esta linha de apoio à tesouraria para as microempresas, portanto, estamos a falar de um apoio mesmo dirigido ao Covid-19, que foi introduzido agora para apoiar esta fase. E estas linhas de apoio do turismo ligadas, lá está, à sustentabilidade, à valorização, acreditamos que venham com outra força e com outro tipo de financiamento a fundo perdido, que neste momento estas linhas estão fechadas. O que é que eu agora gostaria de acrescentar, se ainda tenho alguns minutos para falar? Eu gostaria de acrescentar que, portanto, nesta lógica de quando temos uma ideia e quando temos uma equipa, nós podemos também recorrer a outro tipo de financiamento. Esses outros tipos de financiamento podem ser investidores privados, investidores com parcerias público-privadas e também podemos ir a concursos. Ou seja, numa fase inicial é muito interessante, porque agora existem imensos concursos, os empreendedores, se têm uma boa ideia, um projeto formulado e se têm uma equipa, irem a esses concursos, onde podem ganhar 5K, 20K, 100K a nível nacional e a nível internacional. Com esse valor que ganham nesses prémios, conseguem ter um prestígio e conseguem ficar, digamos assim, com uma imagem mais positiva, que faz com que quando se dirigem a um concurso ou um incentivo, quando se dirigem a um potencial investidor ou um business angel, já estão, digamos, mais referenciados porque já passaram em determinado tipo de situações de avaliação. Portanto, a minha sugestão para os empreendedores que têm novas ideias, de facto, é concorram a todos os apoios que hoje em dia existem a nível nacional e a nível internacional. Existe um site a nível internacional que é o f6s.com. Esse site permite vocês conseguirem ter todo um conjunto de aceleradores a nível internacional, terem quais os prémios e concursos, inclusive também investidores, business angels, que vocês podem abordar, concorrer e ter a possibilidade de ganhar e ingressar também nesses aceleradores, porque esses aceleradores permitem uma formação acelerada da vossa ideia. Há também aceleradores para projetos e para empresas que já estão concretizadas, e nesses aceleradores nós conseguimos ter investidores, ter formação, ter projeção nos demo days ou noutro tipo de sessões e conferências que são feitos durante essa aceleração, que pode decorrer um fim de semana, pode decorrer um mês, 6 meses, online, com algumas viagens hoje em dia mais limitadas, mas são de facto instrumentos muito interessantes também de financiamento para as novas ideias e para as empresas, porque naquele ambiente conseguimos conhecer todos estes stakeholders que são essenciais nesta fase inicial da criação da empresa, mas também existem aceleradores para fazer o tal scale-up para empresas que já estão com projetos e já estão com vendas e que arrojam ir a Techstars, a iCombinators, a aceleradores um pouco mais difíceis de alcançar, mas que também têm
financiamento que pode chegar aos 500k apenas por serem selecionados e estarem nesses aceleradores. Portanto, a nível de turismo, o que é que tem acontecido? Estes aceleradores têm apoiado imensas empresas na área de tecnologia, de aplicações ligadas ao turismo e, portanto, na minha opinião, é uma forma muito interessante também de financiar os projetos. Relativamente aos Business Angels, o que é que eu poderia dizer aqui? É muito importante vocês terem a noção que um Business Angel, numa fase inicial de um projeto, vai apostar na equipa. Ou seja, a equipa é muito importante no momento em que se apresenta a um Business Angel, porque a ideia está frágil no sentido em que não há vendas, no sentido em que pode não haver uma patente, mas de facto aquela equipa pode ser capaz de vender aquela ideia, o Business Angel aposta naquela ideia e com 100k, pode falar com outros Business Angels e nessa fase inicial esse Business Angel vai apoiar aquela equipa e vai colocá-los no caminho certo. Mas nunca esquecer que qualquer Business Angel, qualquer acelerador, qualquer capital de risco irá sempre pedir um negócio que seja inovador e muitas das vezes disruptivo. Portanto, quando eu comecei a minha apresentação com a forma de financiamento mais clássica, que é através do apoio do Estado, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, ou o meu colega que apresentou o Startup Voucher, portanto, estas formas de financiamento são muito inclusivas, porque qualquer pessoa que queira criar uma empresa na área do turismo tem acesso ao financiamento e não precisa de ter uma ideia completamente disruptiva. Deverá sim já ter uma preocupação na diferenciação da ideia e do projeto que quer desenvolver para que vá de encontro às novas regras que vão surgir, quer para o desperdício do plástico e outro tipo de situações que estão a pôr em perigo muita da nossa sociedade e do planeta. Portanto, eu deixava aqui já a minha apresentação e estou disponível então para dúvidas aqui ou então quem me quiser contactar na ANGE, Susana Alípio, eu estou ao dispor. Muito obrigado, Susana. Aproveitar para fazer já aqui um esclarecimento. Há pouco referi que o Ramiro Gonçalves estava em representação da CIM de Trás-os-Montes por lapso, mas não, era CIM do Alto Tâmega e, portanto, fica já essa retificação também feita. Professor Ramiro Gonçalves, o financiamento é um desafio para o empreendedorismo e aqui focar um pouco também no empreendedorismo nos territórios de baixa densidade, mas há outro tipo de apoios que são certamente também importantes para este território. Eu gostava que nos falasse também desses desafios que o empreendedorismo neste território que enfrenta. Muito bem, muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar nesta sessão, ainda por cima com pessoas tão interessantes que eu agora acabo por rever, que já não via há algum tempo. Eu vou tentar fazer uma apresentação muito focada também no território e aquilo que tem sido a minha experiência enquanto esta função que tenho vindo a desempenhar nos últimos 2 anos e meio e, sobretudo, focar-me sim na questão do financiamento, mas, sobretudo, um pouco atrás, porque temos sentido ao longo destes 3 anos que a maior parte dos nossos jovens tem algumas dificuldades, quer no acesso à informação, no que diz respeito ao financiamento, mas também no que diz respeito à gestão de risco, em correrem alguma gestão de risco para poderem colocar os seus projetos de ideias e transformá-los depois em situações do próprio negócio. Portanto, eu tenho uma pequena apresentação e depois, claro, estarei também disponível para podermos debater o tema no seguinte passo. Na verdade, quer neste território, quer noutros,
uma necessidade de mudança e permanência. Aliás, o Covid também nos provou isso e está a provar. É muito interessante como é que este território acaba por ter uma vantagem, por exemplo, na presença de muitas pessoas agora, num dos setores que o vosso projeto, e muito bem, tem vindo a trabalhar, a questão do turismo. Mas para que isso aconteça é muito importante também anteciparmos as necessidades dos nossos clientes e, portanto, eu diria que mudança, produtividade, integração e customização está na base de quase tudo aquilo que pode ser desenvolvido para a frente. A ideia é quase sempre o início e nós sentimos que a maior parte dos nossos jovens no território, e não só os jovens, também as outras pessoas, têm, na verdade, boas ideias, mas depois têm uma dificuldade ainda em poder transformar essas ideias em projetos de negócio para que depois as possam financiar. E eu poderei depois, mais tarde, até dar alguns exemplos práticos para poder sustentar esta minha tomada de posição. Na verdade, é muito importante ter conhecimento e estamos com uma falha de som. Vamos só aguardar um instante. Território, ou este território, à luz de fazer face a um conjunto de, ou ter acesso a um conjunto de formas de financiamento relevantes. Eu gostaria de dizer que, claro, para além da ideia, aquilo que os investidores estão à procura é de sustentabilidade e de retorno, e isto deve ser sempre uma preocupação de quem está a tentar desenhar as suas ideias e as suas iniciativas de negócio. E isso é muito importante também ser visto numa perspectiva de correr algum risco. E nós sabemos que em Portugal, em geral, e em Trás-os-Montes em particular, e no Altâmega as coisas não mudam, há uma certa aversão a corrermos riscos e, portanto, as pessoas têm alguma dificuldade em percepcionar tudo isto só se faz correndo riscos próprios. E eu vou falar disso porque também considero que muitas das vezes, quando nós falamos em financiamento do empreendedorismo, temos também a assumir o nosso próprio risco, ou seja, o nosso próprio dinheiro, e muitas das vezes até conseguirmos convencer os nossos próprios amigos e as nossssas próprias famílias a poderem investir naquilo que é a nossa própria iniciativa. Porque se isso não acontece, é muito difícil eu poder aceder a outras fontes de financiamento, porque na prática significa que eu próprio não estou a acreditar naquilo que eu tenho para poder desenvolver. Na realidade, eu diria que o nosso principal problema no Altâmega, em Trás-os-Montes e em muitas destas regiões tem a ver com algum receio em poder falhar. Ou seja, as pessoas consideram, muitas das vezes, que existem muitas iniciativas, muitas das vezes também nós sabemos quais são as iniciativas, até sabemos que as iniciativas estão disponíveis para nós, mas já há, de alguma forma, um preconceito inicial que nos leva a dizer assim, aquilo não é para mim, eu não sou capaz, eu vou falhar, eu acho que não sou capaz de montar uma candidatura, nem sou capaz sequer de preencher um formulário para poder submeter, eu tenho que me dedicar a outras coisas. E, portanto, um dos principais desafios da nossa comunidade intermunicipal, nesta dimensão de empreendedorismo, tem sido, sobretudo, acompanhar os jovens para que eles percebam que o erro e a falha faz parte do processo. E, portanto, como muito bem foi dito pelos meus antecessores, participar em concursos de ideias é excelente. Porquê? Porque eu tenho a oportunidade de falhar. E também, quando eu participo num programa tão interessante como é o Startup Voucher, eu vou ter a oportunidade também de falhar e, portanto, de verificar se consigo ou não desenvolver a minha ideia, e para isso eu vou ter o auxílio de pessoas que estão na Rede Nacional de Mentores, das quais eu também faço parte, e que terão, com certeza, todo o interesse em poder ajudar a que a minha ideia se transforme num ótimo plano de negócio, para que depois mais tarde se socorra de outras fontes de financiamento de uma forma mais sustentável. Na realidade, a maior parte das pessoas não percebe que errar também gera vantagens competitivas, ou seja, eu muitas das vezes só errando é que percebo qual é o caminho certo, só errando é que eu consigo perceber quais são as oportunidades que eu tenho, só errando é que eu consigo encontrar novas oportunidades de desenvolvimento e também novas ideias para levar e para pôr em prática. E muitas das vezes os nossos jovens, ou até os nossos menos jovens, têm uma dificuldade em percepcionar que faz parte do processo falhar e errar. Depois, se me permitem, agora entre aspas, nós temos de nos preocupar em, então, e como é que eu financio estes erros? Assumindo-se que dificilmente eu vou ter soluções
imediatas para que elas aconteçam. Bom, para além das nossas ideias e de saber se acreditamos ou não nas nossas ideias, para mim mais relevante é saber qual é a nossa rede de contactos. A maior parte das pessoas no nosso território tem excelentes redes de contactos e quando lançam iniciativas de negócio, sejam elas de que queres forem, dificilmente olham para a própria rede e, portanto, comete-se logo aqui um erro, que é não explicitarmos a nossa ideia ou até o nosso projeto a quem está à nossa volta. E, por outro lado, também é muito importante percebermos como é que estamos de competências interpessoais, ou seja, eu consigo ou não relacionar-me facilmente, eu consigo comunicar ou não, eu consigo partilhar as coisas ou não, eu consigo apresentar as nossas coisas ou não. E depois sujeitar-nos a críticas, porque isso também acontece. E da minha experiência, por exemplo, enquanto membro da Rede Nacional de Mentores, eu tenho excelentes casos onde os projetos têm tido muito sucesso, porque os jovens e os menos jovens conseguem ter vontade e aceitarem críticas e partilharem esse mesmo espírito crítico. Há depois um outro conjunto de pessoas que eu sinto que têm maior dificuldade em poder aceder a esse tipo de pensamento. E isso porquê é que acontece? Acontece, na minha opinião, isto é algo que me tem levado a pensar muito, acontece porque há um conjunto de pessoas que, embora vivam fantasticamente nesta era do conhecimento, que é uma era em que nós vivemos e que é absolutamente extraordinária, ainda se mantém no que diz respeito a algumas das dimensões, quer do emprego, quer do empreendedorismo, quer da gestão de risco, numa era industrial. Ou seja, as pessoas têm essa aversão ao risco. Eu costumo dizer que provavelmente a culpa é de todos nós que somos pais, porque a primeira palavra que ensinamos aos nossos filhos é a palavra não, e portanto provavelmente virá daí ou de outro momento, mas na verdade há muitos jovens que, apesar de saberem que há muitas oportunidades, apesar de saberem que há muita gente disponível que pode poder ajudar, têm depois dificuldade em dar um passo no sentido de eu sou capaz, eu vou ser capaz de pôr isto em cima, eu vou ser capaz de correr o risco de falhar, mesmo que não corra desta vez bem, vai correr bem da próxima vez. Portanto, há um conjunto de aspectos que levam a que ainda muita gente procure segurança versus empregabilidade, procure monotarefa versus multitarefa, procure estar sozinho versus trabalhar em equipa, e tudo isso, de alguma forma, condiciona essas pessoas na procura destes instrumentos que cada vez mais são melhores, mais capazes, mais bem afinados e que ajudam a que as pessoas consigam realmente pôr as suas iniciativas de pé com toda a força, que é isso que nos move. Eu terminava, desde já, dizendo que, na verdade, na minha opinião, o financiamento nunca é um meio. Aliás, é sempre um meio, nunca é um fim. Portanto, há muitas coisas, como já os meus colegas referiram muito bem, quer para o fomento e o desenvolvimento das ideias, quer no início das nossas iniciativas de negócio. Eu tive muitos estudantes no passado que conseguiam vender cotas de pseudo-empresas aos seus próprios colegas. Eles eram tão capazes e tão astutos que conseguiam que os próprios colegas colocassem capital nas ideias que eles iriam no futuro desenvolver, com aquela questão e com a ambição de isto algum dia vai ser uma multinacional. Vocês ainda não têm, nós ainda não temos nada, mas vai ser uma multinacional. E preenchiam formulários e assinavam papéis a dizer: se algum dia criarmos uma empresa a partir daqui, tu vais ter direito a X% da empresa, porque tu fostes agora a pessoa mais relevante. E alguns deles conseguiram fazer este percurso desta forma. Eu gostava também de terminar dizendo que, pronto, para além daquilo que já foi referido, existem também outros instrumentos. E existem instrumentos territoriais também. Ou seja, nós neste momento temos um grande projeto, que todos já ouviram falar, com certeza, que é o Mais Coeso, que tem várias dimensões dentro do Mais Coeso, e que são iniciativas muito relevantes, sobretudo para os territórios do interior. E para nós, enquanto comunidade intermunicipal, o principal desafio é arranjarmos pessoas que se mobilizem para concorrer a estas iniciativas. Ou seja, aquilo que eu quero é, por exemplo, no Mais Coeso Investimento, que abrirá em breve, em que a comunidade intermunicipal de Altâmega tem cerca de 8 milhões de euros para financiar iniciativas de negócio. Aquilo que eu quero é que, em vez de aparecerem 30, 40, 50 iniciativas, apareçam 200, 300, 400 iniciativas que tornem muito mais seletivo o acesso a este dinheiro, que é muito relevante para muitos projetos e que nós gostaríamos, claro está, fossem muito bem aproveitados para acrescentar cada vez mais valor no nosso território,
fixando pessoas no nosso território, que esse é o nosso maior desafio, e atraindo muitas outras pessoas de outros territórios para o nosso, por nós sermos absolutamente mais competitivos do que os outros. Portanto, eu termino dizendo que, sim, ninguém gosta de errar, é óbvio, mas devemos errar o erro certo o mais rapidamente possível, se me permitem, para que mais facilmente estejamos próximos de ter sucesso. E dizendo também que, para mim, eu já tinha esta ideia de chegar a esta função e hoje tenho uma certeza, o financiamento deste possível erro, ou destes possíveis erros, não é o nosso maior problema nestes territórios. Nestes territórios, o nosso maior problema é conseguirmos mobilizar e conseguirmos levar a que muitos dos nossos jovens que têm extraordinárias ideias assumam uma posição de correr o risco, partilhando essas ideias com outras pessoas e assumam correr o risco de preferirem ter a criação do seu próprio posto de trabalho e da sua própria empresa em detrimento de procurarem trabalhar para outras pessoas numa perspectiva, normalmente, quase sempre, de menor remuneração, mas de, para eles, aparentemente, maior segurança. Poderei depois, com certeza, dar mais exemplos sobre isto tudo que eu pude aqui explicitar rapidamente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ramiro. Abrimos agora o espaço de debate. Relembro uma vez mais que podem colocar questões ou dúvidas no chat da plataforma Zoom e começava já com o José Augusto a colocar uma questão até na sequência daquilo que nos apresentou, que foi o portal do financiamento. A comunicação, a informação, a capacidade de escolhermos, ou a dificuldade de escolhermos a melhor solução, está identificada como uma barreira para os empreendedores? Vamos lá ver. É preciso ultrapassar essa barreira. E essa barreira, aqui na sequência do que acabou de dizer aqui o professor Ramiro, e saúdo na sua qualidade de mentor, e também do que disse a doutora Susana Alípio, essa barreira tem hoje em dia condições muito boas para praticar para ser eliminada e para que pratiquemos o bom empreendedorismo. Ou seja, aquilo que se dizia agora, o professor Ramiro, com muita profundidade e muita razão, relativamente ao erro, significa que todas as nossas instituições, estou a falar de todos os que estamos aqui, têm de contribuir para a mitigação do erro. E, portanto, é para isso que nós estamos aqui, não só com uma rede nacional de mentores, mas com o MANS, com o IAPMEI, com todas as instituições que podem e estão a acompanhar o empreendedor no seu caminho. E, portanto, o empreendedor, de uma forma rápida, se formos agora à questão do portal do financiamento, poderá ver que, efetivamente, se calhar o melhor caminho que ele acha, dadas as características do processo, que ele vai iterativamente chegando a qualquer lado, é Business Angel. E ele imediatamente pode falar com alguém que o elucide relativamente às vantagens e à adaptabilidade do projeto a essa tipologia de financiamento. Portanto, a mitigação do risco é a nossa função, porque efetivamente queremos que o errar, até se costuma dizer, umas vezes ganha-se, outras vezes aprende-se, não é? E, portanto, há sempre essa aprendizagem que foi agora muito bem focalizada aqui. Mas quanto menos errarmos, melhor também, não é? Também temos essa incumbência. E, portanto, é para isso que nós todos realmente estamos no caminho. Deixe-me só dar aqui uma nota relativamente a dois aspectos que eu considero aqui importantes das apresentações. Em primeiro lugar, tenham atenção a uma coisa. O Startup Voucher não permite sobreposição de apoios. Portanto, quando se falaram aqui noutras formas de apoio, há que ter uma opção, porque senão eu estava a ganhar uma bolsa do Startup Voucher, mais outra coisa do programa X, Y, etc. Portanto, isto é um aspecto extremamente importante, porque às vezes as pessoas pensam que podem estar a trabalhar, ou podem receber um prémio, ou podem já estar num processo de incubação ou de aceleração suportado, muitas vezes pelos mesmos fundos, estamos aqui a falar do 2020, e, portanto, isso não é possível. Outra coisa que eu agradeço aqui à Susana Alípio é ter referido o Startup Visa e o Tech Visa. Eu fugi à temática porque é uma temática diferente. Digamos, só para vos dizer, todo o mundo anda à procura de uma coisa chamada talento. E Portugal também.
porque nós não temos o talento necessário. As nossas escolas são escolas boas, muito bem afirmadas, até no panorama internacional, mas como em qualquer outra parte do mundo também não produzem tanto talento, ainda para mais numa era muito digitalizada, como nós queríamos. Então o que é que nós fizemos? Fizemos um visto. Aqui não estamos a falar de incentivos, nem de dinheiros, nem coisa assim nenhuma. Fizemos um visto especial para que pessoas com talento altamente qualificadas fora do espaço Schengen possam vir com os seus projetos, incubar-se em Portugal através do Startup Visa, ou como empresa constituída lá fora, ou então realmente só com uma ideia de desenvolver os seus projetos aqui. O Tech Visa também é um visto especial, mas isso já é para empresas que estão cá e querem mandar vir esse talento altamente qualificado fora do espaço Schengen. Era o que eu queria dizer por agora. Muito obrigado. Colocava agora uma questão à Susana Alípio. Na sua opinião, quais são os fatores que o empreendedor deve considerar na escolha de um financiamento e depois, por outro lado, também por parte do investidor, quais são os fatores que ele acaba por ter mais em consideração no momento de decisão de fazer o investimento? Portanto, eu considero que, e do que eu tenho vivido ao longo destes 20 anos, do contacto com empreendedores e investidores, muitas das decisões são feitas por intuição. Ou seja, é muito importante ter várias reuniões. É muito importante os empreendedores compreenderem que quando vão atrás do tal financiamento, devem ver o outro lado como interlocutores que vão ter que lidar, trabalhar e com eles vão crescer. Portanto, se não existe aquela empatia quando estão no ato de negociar, quer seja com a banca, quer seja com o investidor, quer seja com o sistema de incentivo, se não existe aquela empatia para se encaixarem naquele sistema de incentivo, se encaixarem com aquele investidor, com aquele banco, eu considero que não devem de avançar. Porquê? Porque, independente da forma de financiamento, há ali uma relação que é criada e essa relação, como também referiu o Ramiro, deve ser feita através das redes de contacto que nós temos. E, portanto, quando todos estão a remar para o mesmo lado, a coisa cresce. Agora, quando de facto nós só vamos atrás no incentivo porque estão disponíveis ali fundos perdidos, olha, vamos aproveitar, a coisa corre mal. Porquê? Porque estamos a tentar encaixar num fato que não cabemos. Portanto, acima de tudo, escolher muito bem a forma de financiamento, mas quem são essas pessoas e se nós, de facto, precisamos e encaixamos com aquelas pessoas ou aquelas formas de financiamento. Portanto, este para mim é a questão fundamental. E qual era a segunda questão que me estava a perguntar? Por parte do investidor, quais são os fatores também que tem em consideração no momento da decisão? Sim, isto é mútuo, ou seja, o próprio investidor, muitas vezes, nem acredita na ideia. Porque não percebe. Há investidores que, de facto, estão a investir em pools variadas e, portanto, podem não perceber nada de tecnologia e têm que pôr uns peritos para avaliar, de facto, aquela tecnologia que está ali à frente. Mas se o investidor não sente naquele empreendedor a garra e a vontade e a empatia, vai rejeitar por melhor que seja, porque não vai conseguir falar com aquele empreendedor e de facto as coisas não vão conseguir evoluir. Portanto, há muito, só que isto não se diz nas mesas de negociação, ou seja, esta intuição que nós temos muitas vezes não se diz, mas é o que nos faz mover muito e eu vejo que de facto investidores, a primeira coisa que querem é essa empatia com o empreendedor. Depois o resto, a ideia vai sendo desenvolvida, mas se não existe uma forma de falar, conversar, uma tolerância, um ouvir, como dizia o Ramiro, se não se consegue dialogar, porque não há uma aceitação de um outro ponto de vista,
não se consegue evoluir. Então o investidor retém-se e vai investir porque há por todo o mundo hoje em dia milhões de ideias que querem ser, portanto, querem financiamento. E portanto hoje em dia há uma competição porque não é só Portugal. Portanto, nós estamos no mundo e com esta situação da pandemia, mais ainda estamos no mundo, porque agora podem ter uma reunião comigo, ou com o José, ou com o Ramiro, mas também podem ter com o iCombinator, com o Techstars, com este, basta entrarem no LinkedIn e tentam fazer a ligação com um determinado tipo de mentores, negociam percentagens no capital social quando avançar e as coisas começam a fluir. Portanto, empatia e ser humilde é o que o investidor quer. O investidor quer empreendedores ambiciosos, mas também humildes e que depois tudo flua. Temos aqui um comentário já, então, alguém que conclui de facto que as relações pessoais que são as mais importantes, e eu agora colocava já também uma questão de que forma que a utilização da tecnologia e, portanto, tivemos uma aceleração da utilização da tecnologia até nas relações pessoais, como hoje estamos a fazer neste webinar, exato. de que forma é que podem interferir na importância dessa relação no empreendedorismo e no negócio. Será que vamos ter aqui também um desafio para estas relações e para esta, que foi agora aqui identificada, e para esta importância destas relações? É para mim, Bruno, para eu responder? Sim, na sequência de... Sim, eu acho que nós somos humanos e chega a uma determinada altura, queremos tocar ou queremos abraçar e de facto estar presencialmente com a pessoa, mas que tudo pode começar de forma virtual, pode. Portanto, eu posso dizer no caso do Covid, pelo menos no trabalho que eu desempenho ao nível da ANGE, eu só conheci os promotores agora em julho, agosto, e começámos o processo da criação da empresa para ser aprovado em abril, quando estávamos todos fechados. Portanto, a tecnologia, e nisso Portugal eu acho que é um exemplo, a tecnologia permitiu que, de facto, desde as plataformas como o Zoom, Skype, os WhatsApps, até ao Simplex, digamos, do sistema português, dos cartões de assinatura digital, da criação online das empresas, permite, de facto, que nós consigamos ter um sistema que já está atualizado e já está neste caminho da Digital Society que se quer nestas transformações dos 17 desafios sustentáveis, e essa barreira que nós podíamos dizer da empatia não existe tanto. Por exemplo, nós estamos aqui, eu vejo a cara do Bruno super empático, vejo o José que também está. Portanto, nós conseguimos compreender se a outra pessoa está também a seguir está a seguir o nosso discurso e portanto, mas deverá sempre culminar depois com um encontro pessoal, porque a relação vai evoluindo, mas pode perfeitamente começar nestas novas plataformas online. Muito bem. O Ramiro Gonçalves há pouco referia aquele que é um desafio do território, que é esta mobilização do território, das pessoas, no ponto de vista até do incentivo ao empreendedorismo. Como é que esta mobilização se consegue aqui acentuar? São os programas e os apoios que devem puxar, digamos assim, por essa mobilização? São as necessidades identificadas do território que o devem fazer, ou até as próprias potencialidades do território, porque também as têm, é que devem ser aqui um fator preponderante para essa mobilização? É assim, eu diria que é tudo, não é? Tudo junto. E há mais uma questão que é muito relevante e que para mim era evidente que tinha que ser realizada, e que tem a ver com uma questão também de atitude das próprias instituições. Eu dou um exemplo numa perspectiva deste género. Nós podemos optar por, cada vez que surge um programa novo,
optar por colocá-lo no nosso sítio web, com todas as referências e mais algumas, ou podemos tentar identificar pessoas que possam ser destinatários desses mesmos programas e, de alguma forma, arranjarmos forma de os capacitar para que eles sejam possíveis concorrentes em relação aos programas. Aquilo que eu sinto em territórios como o nosso é que uma atitude apenas de disseminação e divulgação é curta em face de um processo geral de mobilização. Ou seja, eu sinto que quando, por exemplo, na Simultâmega fizemos concursos de ideias, temos 2 ideias concretizadas, ou 2 concursos de ideias concretizados, nós precisamos de ir ao território, precisamos de ir junto das pessoas, explicar-lhes que elas podiam concorrer, que era simples concorrer, que era importante concorrer, ou seja, é absolutamente necessário estar muito próximo das pessoas para que elas ganhem essa confiança e que possam dar esse passo. E depois acompanhá-las durante o percurso. Não chega a dizer que existe aqui esta oportunidade, é preciso demonstrar que alguém já conseguiu concretizar isso e que, portanto, ao concretizar isso, teve sucesso. Quando se mostra o sucesso de uns, normalmente arrastamos outras pessoas para fazerem essa tentativa. E, portanto, estamos com uma falha na ligação. Absolutamente indispensável que as instituições... Estamos com uma falha na ligação, não sei se... Sim, eu julgo que houve aqui uma... Sim, houve um corte no som, sim. Sim. Portanto, eu concluía dizendo que, para mim, o mais importante é a instituição estar próximo das pessoas, receber toda a gente, ter a capacidade de poder mobilizar toda a gente, e isso faz-se junto das pessoas. Ou seja, quando temos uma iniciativa nova no concurso de ideias, temos que ir logo ao Instituto de Emprego, ver quem são os possíveis destinatários e por aí fora. Ou seja, há que estar junto das pessoas, porque por muito que a gente use as redes sociais, os sites, a disseminação institucional, há muitas pessoas que olham para aquilo, leem, mas depois não tomam a iniciativa de poder avançar. E isso para nós é que é crítico, é poderem avançar e correrem o risco. Muito bem, temos aqui mais uma questão, que é também um comentário relativamente à burocracia que por vezes os formulários que comportam para quem está a querer recorrer a um destes programas, que já aqui abordamos alguns. Já Augusto fala, é possível simplificar esta burocracia no acesso, ou de que forma é que conseguimos aqui fazer com que seja mais acessível, digamos assim, o próprio preenchimento de formulários ou todo o processo de submissão do pedido de apoio? Temos vindo a simplificar ao máximo tudo aquilo que são candidaturas, nomeadamente hoje as candidaturas, como sabem, estão todas plasmadas em plataforma, portanto toda a relação é por aí. Não nos esqueçamos, porém, de uma coisa. O IAPMEI, e posso dar como exemplo o Startup Voucher, é algo que o IAPMEI fez como uma candidatura ao Portugal 2020 e através de um projeto SIAC. E essa candidatura tem regras muito estritas. E, portanto, nós também somos candidatos, não são só os candidatos ao Startup Voucher que lá estão. Nós também temos de responder a quem nos deu a grande parte do dinheiro para investir neste projeto de Startup Voucher, responder com factos e com realidades. Eu há bocado, quando dizia que tínhamos constituído X empresas, isso é um projeto que digamos, é um processo que é largamente apreciado e visto, e quais são as empresas, etc. e tal. Portanto, relativamente àquilo que é dito, temos tentado simplificar ao máximo e, por exemplo, um processo voucher é um processo em que efetivamente há uma descrição ao ponto de nós compreendermos aquilo que está do lado lá no plano da ideia. E não me parece muito exaustivo, até há pessoas muito sucintas
ao candidatarem-se, enfim, por esse meio, outras escreverão mais, mas é sobretudo importante saber, mediante aquilo que hoje aqui tem sido discutido, saber efetivamente qual é a capacidade, e há bocado a Susana Alípio falou nisso muito bem, a capacidade de inovação que é transversal a tudo aquilo que nós temos estado a falar. Nós queremos projetos inovadores, queremos os tais bens e serviços transacionáveis, temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temos uma série de parâmetros e é preciso que o projeto toque esses parâmetros, sob o risco de não ser apoiado. Portanto, eu aí falaria mais em ser, nem é escrever muito, é escrever sucintamente e sinteticamente, mas de forma a que o interlocutor do lado de cá compreenda muito bem onde é que está o potencial de afirmação desse projeto, o potencial de inovação, o potencial de sustentabilidade, também já que estamos a falar dessa matéria, e portanto aí é que está a dificuldade. Obviamente que há pessoas que ficam algo frustradas também neste processo, porque nem todas as pessoas têm candidaturas elegíveis. Nós temos este problema que dizia também o Ramiro Gonçalves. Nós também precisamos de captar pessoas, porque há muitas boas ideias por aí e a informação também tem de chegar a essas pessoas para que se candidatem. E, obviamente, para terminar, que um bom projeto, um projeto inovador, um projeto que tenha uma boa sustentação para desenvolver e para escalar, certamente ou quase certamente que é um projeto apoiado. Porque, nomeadamente, há dinheiro. Às vezes podemos estar a falar de uma escassez de dinheiro nos fundos, nos business angels, no capital de risco, etc. Mas existe dinheiro suficiente, ou mais que suficiente, para apoiar bons projetos. Mas é preciso que os bons projetos cheguem até aqui. É que muitas vezes chegam muitos projetos e a qualidade não é assim tão boa, ou muitas vezes os bons projetos não chegam cá. E, portanto, esse esforço temos de fazer também em conjunto. Muito bem. Já foi aqui referido a importância do acompanhamento. Eu questionava a Susana Alípio se a própria ANGE tem também algum programa ou esse suporte de acompanhamento, não só no momento de uma candidatura, mas também depois na própria execução da mesma. Assim, basicamente a ANGE é uma associação sem fins lucrativos, ou seja, todos os apoios que possa dar de consultoria, muitas das vezes são alavancados em candidaturas que a própria ANGE faz, como o José referiu, para depois poder dar um apoio gratuito à atribuição de prémios, mas só depois de ter essas candidaturas aprovadas, como por exemplo já foi o caso de termos aceleradores ativos para a criação de empresas e tivemos esse acompanhamento. Neste momento, o que é que nós temos? Temos um apoio do Centro Emprego, porque somos uma entidade acreditada, e quando nós fazemos essas candidaturas, quem paga é o Centro Emprego. Portanto, os empreendedores ou as pessoas que querem criar empresas têm um apoio de consultores, porque temos uma rede de consultores, têm o apoio do consultor para estruturar aquela ideia numa candidatura que se materializa depois na criação da empresa e depois, quando o projeto é aprovado, há um acompanhamento durante 2 anos que também é pago pelo Centro Emprego. A única questão é que este apoio é apenas para pessoas que estão desempregadas. Neste momento, o que a ANGE tem paralelo a quem chega até nós e não tem ou não está nessa situação? Nós podemos fazer esse acompanhamento, a elaboração das candidaturas, mas colocamos um valor de honorários que tem de ser pago pelo promotor e que nós colocamos isso como uma despesa elegível quando estamos a fazer os projetos de investimento, tanto nas rubricas de investimento, para que depois, quando vamos buscar as fontes de financiamento, quer sejam através de, se o projeto for disruptivo e completamente inovador, quer através de investidores, há, portanto, a entrada também de valores que têm que ser pagos dessa consultoria que nós fazemos na intermediação para alavancarmos essas fontes de financiamento. Portanto,
São estas as duas grandes diferenças. Se nós temos projetos financiados, podemos atribuir gratuitamente o acompanhamento. Se nós, de facto, não temos projetos a correr que são financiados e temos sempre um serviço de consultoria disponível, mas colocamos um orçamento para que os empresários ou potenciais empresários decidam se querem pagar aqueles valores pela consultoria da bolsa de consultores que temos. E depois funcionamos em rede, com consultores nacionais, internacionais e com entidades que também estão no ecossistema de empreendedorismo português, Portugal Ventures, entre outras. Muito bem. Uma última questão para Ramiro Gonçalves. Alguém refere aqui se serão os programas adequados às nossas necessidades. Sente isso no território, que existe um desfazamento sobre aquilo que é os programas disponíveis com as necessidades do território, ou isto é uma barreira que se consegue ultrapassar? Dependendo dos programas que estamos a falar, não é? Quando falamos de programas de apoio ao empreendedorismo, eu penso que eles são transversais e são adequados, portanto não vejo aí grandes dificuldades. Agora reconheço, e esta minha experiência tem comprovado isso também, que grande parte dos programas nacionais, uma parte deles não se aplicam ao território. E, portanto, o que nós já defendemos há muito tempo enquanto comunidade intermunicipal é que devia haver uma regionalização dos programas e nós termos acesso a um conjunto de iniciativas que são mais pertinentes para o nosso território e provavelmente prescindirmos de outras que não têm o mesmo tipo de impacto. Por exemplo, posso-vos dar um exemplo, o programa de redução tarifária, que é um programa que tem a ver com os transportes e com a mobilidade dos cidadãos e transporte público, foi claramente desenhado para as grandes áreas metropolitanas e não tem impacto na nossa região, mas, no entanto, ele está desenhado dessa forma, porque nós, na nossa região, não temos uma rede forte no que diz respeito aos transportes públicos, nem sequer podemos aumentá-la porque cada vez mais temos menos pessoas e de uma forma muito dispersa. Portanto, eu diria que sim, que deveria haver cada vez mais a preocupação ao nível central de fazer uma regionalização dos programas. Provavelmente haveria algumas coisas que nós prescindiríamos de ter e haveria outras que nós gostaríamos de ter muito mais adequadas às nossas necessidades. Quando eu olho para programas que apoiam o empreendedorismo, sinceramente, quer o programa Startup Voucher, quer outros, eu vejo-os perfeitamente adequados, são programas transversais e que resolvem claramente o nosso problema. Muito bem. Chegamos ao final deste webinar. Não sei se alguém quer dar uma nota final para terminarmos. Não, teve excelente. Só quero agradecer de facto a vossa iniciativa, aos oradores também aqui presentes e aos participantes que nos ouviram atentamente. Muito obrigada. Então, sendo assim, agradeço a vossa presença, agradecer também a quem participou através do Zoom ou quem assistiu a este webinar. Nós vamos continuar com a realização dos webinars no âmbito do projeto. Na próxima segunda-feira, dia 14, iremos falar sobre inovação no turismo. Portanto, aproveito a oportunidade para fazer o convite à vossa participação. Aproveito também para divulgar um concurso de empreendedorismo que está a ser realizado no âmbito do projeto. Estamos a falar num valor de prémio global de 15 mil euros, destinado a projetos de empreendedorismo no setor do turismo, da agricultura e do desenvolvimento rural. Poderão encontrar mais informações no website do projeto, entornate.pt. Uma vez mais, obrigado a todos pela presença e regressamos na próxima segunda-feira. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.